Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. Esse texto é uma passagem muito linda. E eu queria que você, junto comigo, meditasse um pouquinho nessa palavra de Deus. Êxodo, no capítulo 3. O título dessa mensagem essa tarde é Marcados pela Presença de Deus. Olha que arte linda que esse povo fez pra gente. Gente, coisa mais linda, né? O povo dotado da capacidade, da inteligência, da sabedoria e da criatividade de Deus. Amém? Marcados pela presença. Êxodo no capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Mas quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus bradou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente eu vi a aflição do meu povo que estava no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus feitores. Conheço o seu sofrimento do meu povo, por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Se fala rápido, dá até para falar em língua, gente, de tão rápido, de tão difícil que é. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés: O eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: O eu sou me enviou até vocês. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é ministrada, poder é liberado aos nossos corações. Pai, tudo que nós queremos essa tarde, de fato, é ser marcados pela tua presença. Nós queremos ser marcados pela tua palavra. Por isso nós te pedimos que essa palavra que é viva, ativa e eficaz trabalhe nos nossos corações. Senhor, nós jamais poderemos fazer com que a tua presença se manifeste. Só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós te pedimos hoje que a tua presença, que é doce e gloriosa, possa se manifestar no nosso meio, invadindo cada casa, cada leito de hospital, cada presídio, cada sala de consultório médico. Pai, que a tua presença nos envolva essa tarde, porque nós queremos conhecer o teu coração e sermos marcados por ti. Essa é a nossa oração a ti essa tarde, em nome de Jesus. Eu amo a história de Moisés e eu confesso para vocês que tem alguns textos que parece que Deus sempre fala com a gente, e esses textos marcam as nossas histórias. Quando nós olhamos esse texto, a palavra está nos contando a respeito da história de Israel. Israel, um povo chamado, um povo separado por Deus, um povo que foi separado para ser a representação de Deus na terra, um povo escolhido, uma nação sacerdotal do Senhor. Mas a palavra vai dizer que aquele povo estava há 400 anos debaixo de jugo, debaixo de escravidão, até que o Senhor decide levantar um libertador para resgatar aquele povo. E a palavra vai dizer então
que o Senhor chama Moisés. E, aliás, nós precisamos considerar que o nascimento de Moisés foi um tanto quanto conturbado, né? A palavra vai dizer que na época do nascimento dele, o texto diz que o rei manda matar todas as crianças menores de 2 anos de idade, né? E Moisés estava ali naquele meio, né? Por quê? Porque, querido, toda vez que um libertador vai se levantar, a perseguição começa. Então, se a perseguição está chegando, se prepare, porque Deus vai te usar para libertar pessoas, né? E foi assim com Moisés. A palavra vai dizer que Deus então separa Moisés e de alguma forma muito especial o Senhor preserva a vida de Moisés. A sua mãe e sua irmã colocam ele no cestinho. Uma das filhas de Faraó pega Moisés no rio e ali ele é criado diante de toda a cultura do Egito. Com o melhor da época, Moisés foi criado. Mas a palavra vai dizer que chega um determinado momento que Moisés descobre de onde ele era, descobre que ele não era um egípcio, ele descobre que ele era um hebreu, e ele então acaba matando o homem, e ali, por ver a aflição do povo, ver o quanto os egípcios estavam afligidos, os hebreus, e então chega uma hora que ele foge. E ele vai para o deserto, e naquele lugar ele se casa, ele constitui família. E então nós pegamos aqui em Êxodo 3 um momento específico da vida de Moisés. Porque a palavra vai dizer que Moisés estava cuidando, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Em um determinado dia, ele vai ali para cuidar daquelas ovelhas em um dia comum. Talvez uma tarde, eu não sei, ele estava ali. E ele decide então sair com aquelas ovelhas para cuidar e para apacentar aquelas ovelhas. Mas quando nós olhamos, nós vamos ver que Moisés estava ali no Monte Horebe, o Monte Sinai, conhecido como Monte de Deus, dependendo da sua versão da Bíblia, fala Monte Horebe ou Monte Sinai, mas era o mesmo lugar, né? E ele então, naquele lugar, ele tem uma visão. Moisés tem uma visão de uma sarça que queimava e não se consumia. Quando ele olha, ele vê uma sarça pegando fogo, e aquela sarça, o fogo queimava e não se consumia. Agora, o interessante, querido, é que o sobrenatural não estava no fato da sarça pegar fogo. Por quê? Porque no deserto o calor é tão intenso que é normal você ver árvores pegando fogo. No deserto é tanto calor, que é normal as árvores pegando fogo. Então preste atenção, o sobrenatural não estava no fato da sarça queimar. O sobrenatural estava na constância do fogo, porque a sarça queimava e não se consumia. E a palavra vai dizer, querido, que então Moisés, ele para dar atenção àquela sarça, ele para perceber aquilo que estava acontecendo. Agora, o que ele não sabia é que aquela sarça era uma profecia do que se tornaria a sua vida. Um homem completamente incendiado de amor pela presença de Deus. Um homem apaixonado pela presença nasceria a partir dali. Aquela árvore era uma profecia do que seria o coração de Moisés a partir daquele momento. Um homem incendiado de amor pela presença de Deus. Um homem que viveria grandes manifestações e intervenções sobrenaturais da parte de Deus. O Monte Horebe, aqui em Êxodo 3, se tornou o lugar secreto de Moisés. Foi o lugar onde ele foi marcado pela presença de Deus. Foi o lugar onde ele foi marcado pela glória de Deus. Mas Moisés também naquele lugar teve um vislumbre do que hoje nós vivemos na nova aliança. Porque hoje na nova aliança nós podemos ser encharcados, ou melhor, nós podemos ser incendiados pelo fogo da presença de Deus e não sermos consumidos. E essa tarde eu quero falar com vocês sobre algumas características daqueles que são marcados pela presença de Deus. Eu não sei se você, ao longo da sua vida, já teve momentos onde você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor e naquele lugar você foi marcado por Deus e o Senhor te convidou a caminhar algumas milhas a mais com Ele. Mas eu queria ver com vocês algumas características daqueles que foram marcados pela presença de Deus, olhando para a vida de Moisés. A primeira característica que eu vejo aqui é que a palavra vai dizer que Moisés, ele estava ali naquele deserto, e o texto vai dizer que ele não estava sozinho naquele deserto. A palavra diz que ele estava com as ovelhas do seu sogro Jetro, né? Gente, ele estava ali apacentando o rebanho. Então imagina você apacentando um rebanho de ovelhas. Aí você para prestar atenção em algo que é comum. Ô gente, pensa. Se você se distrai e as ovelhas se dispersam, vai ter que passar o dia inteiro juntando ovelha.
Eu não sei você, mas eu não ia me distrair com algo que era comum, porque a árvore pegando fogo era algo comum. Mas sabe o que é lindo? Porque houve um homem com os ouvidos atentos e com o coração sensível para perceber que não se tratava de algo comum, que se tratava de uma manifestação sobrenatural da parte de Deus. Moisés teve o coração sensível para perceber que mesmo em meio ao deserto, Deus pode fazer com que algo sobrenatural aconteça. Deus pode fazer com que você seja marcado pela presença dele. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos em meio aos desertos das nossas vidas, nós desconsideramos que Deus pode fazer, ou porque nós pensamos assim, mas para Deus fazer precisa ser algo completamente extraordinário. Mas olha que interessante, Deus está pegando algo comum, uma sarça pegando fogo, uma árvore pegando fogo, e usando de uma manifestação comum como algo sobrenatural. E às vezes, querido, o que nós precisamos é estar sensíveis em meio aos desertos das nossas vidas, porque são em meio aos desertos das nossas vidas que nós vivemos intervenções sobrenaturais da parte de Deus. Agora, no que tange a mim e a você, é a sensibilidade de perceber que tem hora que Deus não vai nos levar a viver o sobrenatural nos melhores dias. Tem horas que Deus nos pega no deserto e fala assim, filho, eu quero aguçar tua sensibilidade espiritual em meio ao deserto para você perceber que eu posso intervir, que eu posso te marcar com a minha presença até mesmo em meio aos desertos da sua vida. É interessante, porque o texto vai dizer que quando ele se depara com aquela sarça, ele foi recíproco ao convite de Deus. Querido, a primeira característica daquele que é marcado pela presença de Deus é reciprocidade e entrega. Diga comigo, reciprocidade e entrega. Toda pessoa que é marcada pelo Senhor, ela é recíproca ao convite de Deus. Olha que interessante, porque o versículo 3 vai dizer que quando ele tem aquela visão, ele diz, agora eu me virarei para lá e eu verei essa estranha visão. Olha isso. Muitas vezes nós podemos achar que somos nós quem nos achegamos a Deus, mas na verdade ninguém pode se achegar a Deus se Deus não quiser se revelar ao coração dessa pessoa. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus é porque de fato, primariamente, houve um convite de Deus, houve um convite de Deus, nós só respondemos ao convite de Deus. Você não está aqui essa tarde porque você quis vir aqui. Você está aqui essa tarde porque você correspondeu ao convite de Deus para o seu coração. Por quê? Porque quando nós nos achegamos é porque já houve um convite dele preparado para nós. Porque quando nós nos achegamos é porque ele já estava disponível para nós. A reciprocidade faz parte do caminho. Agora o que é interessante que nós olhamos aqui é que o texto vai dizer que Moisés, ele não se preocupou se as ovelhas iam se perder no caminho. Ele para contemplar aquilo que era comum. Querido, eu não sei você, eu não ia querer passar o dia inteiro ajuntando ovelha, mas ele não se preocupou comigo, com isso. É interessante porque esse termo, ele vai dizer assim, olha, agora eu me virarei para lá e verei essa estranha visão. Esse termo, no original hebraico, é a palavra quer, que significa desligar-se. Desligar-se. Então olha só o que Moisés estava dizendo. Ele vai dizer assim, olha, agora eu me virarei para lá, ou agora eu me desligarei para ver essa estranha visão. O que Moisés estava dizendo? Ele estava dizendo, agora eu me desligarei do caminho a qual eu havia proposto, porque eu desejo ver e viver o sobrenatural de Deus. Preste atenção, não tem como nós vivermos o sobrenatural de Deus se nós não nos desligarmos de alguns caminhos que nós propomos. O problema é que muitas vezes nós amamos mais os nossos planos do que os planos de Deus. Muitas vezes nós amamos mais os nossos caminhos do que os caminhos de Deus. Mas preste atenção, querido, se você deseja viver o sobrenatural de Deus na sua história, se você deseja viver intervenções de Deus na sua história, se prepare para ser recíproco e para passar pelo lugar da entrega. Eu não sei o que Deus vai pedir de você, mas alguma coisa você vai ter que entregar. Moisés se desligou do caminho que ele tinha proposto. E talvez você está aqui nos assistindo e você tem clamado tanto para viver algo novo na sua vida e na sua história.
Talvez você está aqui, você deseja tanto viver o novo de Deus na sua história. Eu preciso dizer algo para você essa tarde. Existem alguns caminhos que você propôs, existem alguns planos que você traçou, que você vai precisar se desligar para que você possa viver o sobrenatural de Deus para você. Sabe, muitas vezes nós cantamos, clamamos pelo sobrenatural de Deus. Mas o nosso problema muitas vezes é que nós não nos posicionamos à altura daquilo que nós queremos viver da parte de Deus. Sabe o que eu acho lindo? É que a ação de Moisés, preste atenção nisso. A ação de Moisés estava à altura daquilo que ele falou. Ele falou, agora eu me virarei para ver essa estranha visão. E ele se posiciona à altura daquilo que ele quer viver. Querido, eu preciso falar algo para você essa tarde. Talvez o novo de Deus na sua vida esteja a uma distância do teu posicionamento. Talvez o que você precisa essa tarde é se posicionar naquilo que você deseja viver. É você se posicionar à altura daquilo que você quer viver. Por quê? Porque não se trata de muito falar, não se trata de muito cantar. Não adianta eu querer cantar, não adianta eu falar se eu não me posiciono à altura. Então, se você deseja viver o sobrenatural de Deus, chega uma hora que você precisa se posicionar à altura daquilo que você anseia viver da parte de Deus. Isso fala sobre um posicionamento. Todos nós precisamos nos posicionar à altura daquilo que nós queremos viver. Querido, a palavra vai dizer que Eliseu, quando foi ser o sucessor de Elias, ele precisou ir queimar os carros, os cavalos e os bois. Jesus vira para o jovem rico e fala assim, você quer ser meu discípulo? Então vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas não só isso, a palavra também vai dizer que o próprio Cristo, Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar. Antes ele se esvaziou, tomando forma corpórea como que de homem, para cumprir os propósitos eternos do Pai. Agora eu vou falar algo para você. Se até Jesus se esvaziou, se até Jesus teve que renunciar, quem que nós achamos que nós somos para não termos que renunciar a algo na nossa vida? A renúncia faz parte do caminho. A renúncia faz parte das nossas histórias. E tem hora, querido, que Deus vai nos pedir para renunciar a algumas coisas. Mas tem horas que Deus não vai pedir para renunciar. Tem hora que somos nós que precisamos entender que aquilo que está para acontecer da parte de Deus é muito melhor e muito maior do que os caminhos que nós propomos. Eu me lembro que quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu comecei a estudar violino. Sou apaixonada por música, minha família de parte de pai é toda de músicos. E eu lembro que quando o Senhor me chamou para ir para o seminário, há 9 anos atrás, eu lembro que o Senhor começou a falar comigo a respeito do meu chamado, a respeito do propósito que Ele tinha para mim. E eu lembro que eu falava, Senhor, viver chamado, propósito. E o meu sonho era ser violinista. Meu sonho era entrar para a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Deus me deu um professor excelente, eu apaixonado, estudei anos, estudei música, desde os meus 13 anos estudando música. E eu lembro que chegou um dia que Deus começou a falar comigo a respeito do meu chamado e do meu propósito. E preste atenção, Deus nunca me pediu a música. Até hoje, Deus nunca me pediu, eu tenho meu violino guardado até hoje. Mas chegou uma hora que eu entendi que tinham coisas que precisavam ficar para trás, porque não faziam parte do propósito que Ele tinha para mim. Então preciso que você entenda algo essa tarde. Tem coisas que Deus não nos pede, tem coisas que somos nós quem precisamos entender, que elas precisam ficar para trás diante da grandeza daquilo que o Senhor tem para nós. Para cada um Deus vai pedir algo. Para cada um Deus vai pedir algo. Eu não sei, talvez para cada um dos meninos que estão aqui tocando, talvez eles poderiam estar fazendo coisas muito melhores e maiores. Mas o Senhor falou, não, eu quero vocês tocando para mim, edificando a minha casa. Para cada um Deus vai pedir algo, querido. Eu não sei o que Deus vai pedir de você, mas eu preciso que você entenda, tem coisas que Deus não vai te pedir. Tem coisas que você precisa entender que elas não cabem mais diante do novo de Deus. E se você quer viver o novo de Deus para você, você precisa abrir mão de alguns caminhos que você propôs. E sabe o que é lindo? Porque o texto vai dizer que Moisés, ele foi ousado e ele se posicionou naquilo que ele queria viver da parte de Deus. O texto diz que Deus fala com Moisés, ele se posiciona naquilo que ele queria viver. E o texto vai dizer assim, olha,
no versículo 4. Versículo 3. Então, disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus bradou do meio da sarça e o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Gente, Moisés foi tão ousado no posicionamento dele, ele foi tão intenso no posicionamento dele, que o texto diz que Deus bradou do meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés. Querido, eu não sei você, mas eu quero chegar nesse lugar em Deus, onde eu me posiciono de forma tão intensa em Deus, que Ele diz: Elisa, Elisa, João, João, Maria, Maria. Será que Deus pode chamar o teu nome dizendo: filho, você está se posicionando tanto naquilo que eu tenho para você, mas vai com calma, porque esse lugar requer um nível maior de você. Ele se posicionou de forma intensa. Agora, o interessante é que o Senhor vai dizer assim: olha, Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Agora, gente, olha que interessante. Deus coloca ali uma sarça em um dia comum. Deus coloca uma sarça pegando fogo. Quando ele vai se chegar perto da sarça, Deus fala assim: não se achegue não se aproxime. Agora, poxa vida, por que Deus colocou uma sarça e ele não podia se aproximar da sarça que Deus colocou? Por quê? Preste atenção. Quando eu leio esse texto não tem como eu falar desse texto sem eu me lembrar do que diz Mateus no capítulo 6, no versículo 6. A palavra diz assim: quando porém orares, entra no teu quarto e orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não sei se você que está aqui já brincou de esconde-esconde com teu filho. Você que é pai, que é mãe. Mas eu imagino uma criança, um pai brincando de esconde-esconde com seu filho. E quando o pai começa a brincar com o filho, o maior desejo do coração do pai é o quê? Ser encontrado pelo filho. Então o que o pai faz? O pai se esconde atrás de uma cortina. Ele vai lá para o fundinho, se esconde atrás de uma cortina. Mas o anseio do coração do pai é o quê? É ser encontrado pelo filho. Só que ele sabe que o filho em si mesmo não tem capacidade de encontrá-lo. Então o que ele faz? Ele deixa os seus pés para fora da cortina, porque assim o filho encontrará o pai. O que são os pés do pai para fora da cortina? São um atrativo para que o filho o encontre. Preste atenção. Você sabe o que foi aquela sarça para Moisés? Foi um atrativo de Deus para que ele pudesse encontrar a presença de Deus. E talvez, querido, para você essa tarde da mesma maneira, talvez esse culto é um atrativo de Deus para que você encontre a presença dele. Talvez seja Deus deixando os pés de fora, dizendo: filho, eu quero ser encontrado por você. Filho, eu não estou ausente, eu estou te vendo no teu lugar secreto, eu estou te vendo no teu lugar de oração, eu estou te vendo no teu lugar de intimidade, eu quero ser encontrado por ti. Nós precisamos entender que todo aquele que é marcado pela presença de Deus é recíproco ao convite de Deus. Ele passa pelo lugar da entrega. Mas sabe o que é lindo? O que é lindo é que Moisés se posiciona naquilo que ele queria viver, mas o próprio Deus vai dizer: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aqui, querido, nós encontramos a segunda característica daqueles que foram marcados pela presença de Deus, que é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a outra característica de todo aquele que foi marcado pela presença de Deus. O texto vai dizer que Moisés não podia se chegar para perto. E o texto vai dizer assim: olha, tire as sandálias dos seus pés. Claro que nós sabemos que na Bíblia as sandálias falam sobre a pregação do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho. Agora, o que Moisés não podia era chegar perto da sarça. Mas espera aí, Elisa, ele já estava no lugar da comunhão, ele já estava no lugar da revelação, mas ele ainda assim precisava tirar as sandálias dos pés. Querido, o que estava acontecendo? Por que Deus estava mandando ele tirar as sandálias dos pés? Não tinha nada extraordinário em tirar as sandálias dos pés e ter em contato com a terra.
Mas Deus estava gerando um princípio no coração de Moisés. O que Deus estava ensinando para ele é que para um homem ter acesso aos segredos do coração de Deus, para que uma pessoa seja um anunciador dos segredos do coração de Deus, ele precisa entender que ele não está lidando com algo humano, algo comum, ele está lidando com algo divino. E o que é divino precisa ser feito no padrão de Deus, no molde de Deus, do jeito de Deus. O que Deus estava fazendo? Deus estava gerando temor no coração de Moisés. Para um homem que ter acesso aos segredos de Deus, para que ele seja usado para revelar esses segredos a outros homens, é necessário entender que ele está lidando com algo que é divino. E é por isso que Deus sempre vai marcar os seus ministros, Deus sempre vai marcar os seus filhos, Deus sempre vai marcar o seu povo com temor. Com temor. Salmos 25, no verso 14, vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Tem uma outra versão que vai dizer assim, olha, os segredos do coração do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Mas muitas vezes, quando nós falamos sobre temor, nós achamos que temor é ter medo. Muita gente confunde temor com ter medo. Mas preste atenção, ter temor não é ter medo, é diferente. Quando você tem medo de alguém, você não se relaciona com aquela pessoa. Imagina que você está na rua e você vê uma pessoa assaltando a outra. Você vai querer ser íntimo daquela pessoa? Não, você vai ficar com medo daquela pessoa. Por quê? Porque intimidade não pode ser construída onde há medo. É por isso que se você tem medo de contar um segredo do teu coração para um amigo, na verdade aquela pessoa não é teu amigo, porque nenhuma amizade, nenhum relacionamento pode ser construído no medo. Quando você ama uma pessoa, você tem prazer de compartilhar a vida com aquela pessoa. Agora, quando eu não sei qual é a reação do outro a lidar comigo, eu prefiro manter distância. Logo, eu não vou ter intimidade com aquela pessoa. Eu me escondo, eu prefiro ficar escondido. Agora, então, Elisa, se temor não é ter medo, o que significa temor? Temor, essa palavra temor significa estimá-lo, honrá-lo, tê-lo em altíssima conta, bem como venerá-lo, se portar respeitosamente e reverenciá-lo. É tremer com imenso respeito pela sua presença, os seus mandamentos e os seus desejos. Preste atenção. Quando nós temos temor ao Senhor, nós vamos tratar Ele com honra, com respeito, com distinção. Querido, eu não sei se tem alguém que você respeita, honra muito a presença de uma pessoa. Mas quando tem uma pessoa que você honra, que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e aquela pessoa, por exemplo, chega na sua casa, você não vai tratar aquela pessoa de qualquer maneira, né? Por exemplo, a gente olha a história de Marta e de Maria. Gente, a palavra diz que quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, Marta pega e faz o melhor. Ela começa a preparar o melhor e fica brava porque Maria não estava ajudando. Não é verdade? Mas, gente, todo mundo fala mal da Marta, mas eu duvido que se Jesus fosse na tua casa, tu ia servir arroz com ovo para ele. Não é verdade? Jesus em nenhum momento fala contra o que Marta estava fazendo. Ele só fala que ela não escolheu a melhor parte. Imagina Jesus, termina o culto, ele fala com você, filho, vou jantar lá na sua casa. Imagina, ia chegar em casa, ia dar faxina, ia preparar tudo, os maridos iam trocar as lâmpadas, né? Porque Jesus está chegando. Não só isso, querido, você dá atenção a cada palavra que ele fala. Por quê? Porque quando uma pessoa que você honra, que você respeita, chega na tua casa, você quer dar o seu melhor, você presta atenção, porque você sabe que uma palavra que ele fala pode ser um divisor de águas na sua vida e na sua história. Porque você honra, você respeita, e logo você trata acima da conta. Você não lida como algo comum. E da mesma maneira, quando nós falamos sobre a presença de Deus, querido, preste atenção. Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa geração? É que nós estamos perdendo o temor pela presença de Deus. Eu lembro da história de um pastor, e ele vai contar, não sei se você conhece o pastor John Bevere, e ele conta em um dos seus livros a respeito de um amigo pastor dele, um pastor que era amigo dele. E ele conta que aquele pastor era uma referência para ele, um homem muito usado por Deus. E ele conta que em um determinado
dia ele descobriu que aquele pastor foi preso, pego em lavagem de dinheiro e de corrupção. E ele então ouve falar e ele vai até a cadeia visitar aquele pastor e ele fala: meu amigo, como que isso aconteceu na sua vida? Quando foi que você deixou de amar ao Senhor? O que houve? E aquele pastor, amigo dele, vira para ele e fala assim: sabe, John, eu nunca deixei de amar o Senhor, mas eu perdi o temor pela presença de Deus. Querido, você sabe qual é o problema de quando nós perdemos o temor pela presença de Deus? É que nós começamos a tratar as coisas de Deus como se fosse algo comum. Nós começamos a tratar as coisas de Deus como se fosse só mais uma coisa. A própria palavra vai falar a respeito dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. 2 sacerdotes separados por Deus, consagrados por Deus. E um determinado dia eles decidem oferecer incenso, fogo estranho ao Senhor. E a palavra diz que eles morrem imediatamente. Por quê? Gente, eles poderiam oferecer incenso ao Senhor? Poderiam, eram sacerdotes. O problema é que eles quiseram fazer do jeito que eles achavam que tinham que ser, e não no padrão de Deus. Muitos não estão morrendo mais fisicamente, mas quantos não estão mortos espiritualmente, porque estão lidando com a presença de Deus como se fosse algo comum. Preste atenção. O temor ao Senhor é uma marca do coração de todo aquele que conhece ao Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o temor te faz andar longe do pecado. A palavra vai dizer aos Filipenses que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque quando eu tenho temor ao Senhor, eu não vou lidar com a presença de Deus como se fosse algo comum. Querido, quando eu tenho temor ao Senhor, não é só mais um culto, não é só mais uma agenda, não é só mais uma pregação que eu estou ouvindo. Não. Eu tenho a convicção, eu tenho a consciência que Deus está naquele lugar, que Deus está neste lugar. O temor ao Senhor nos faz lidar com as coisas de Deus no padrão de Deus. A palavra vai dizer que na Assembleia dos Santos Deus é temível mais do que todos em outros lugares. Por quê? Porque não é normal quando a igreja se reúne. Não é normal você ter pessoas tão diferentes, pessoas com mentalidades tão diferentes reunidas, falando a respeito de um único Deus. Não é normal, querido, sabe por quê? Porque quando o teclado toca, cura é liberada. Quando a bateria toca, poder é liberado do Senhor, cadeias são quebradas. Não é normal. Isso é algo sobrenatural. E nós precisamos entender que o temor é uma marca de todo aquele. Por quê? Porque que Deus estava gerando temor no coração de Moisés, para que ele soubesse que a presença de Deus não era comum, para que ele soubesse que ser líder de um povo não era comum, para que ele soubesse que o que Deus está fazendo na vida dele não era algo comum. Não era comum. Sabe, quando eu olho para a nossa geração, em especial para a minha geração, preste atenção nisso. Quando eu olho para a minha geração, eu tenho visto uma geração que tem buscado o Senhor, que tem buscado o Pai, que tem buscado a revelação da paternidade de Deus, uma geração que tem buscado a revelação do amor de Deus, uma geração que tem entendido que o Espírito Santo é amigo, é conselheiro, é Deus presente, é Deus de perto. Mas sabe qual é o problema? É que muitas pessoas, na busca pela presença, têm negligenciado outros aspectos e atributos e faces de Deus. Querido, preste atenção. Deus é Pai, mas também é digno de ser adorado. Deus é o amor, mas também é santo. Ele é amor, mas também é justo juiz. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando o Senhor fala, aquilo que Ele diz para nós não é algo a ser só admirado, é uma ordem a ser obedecida. Então eu não posso pegar um aspecto de Deus e ignorar outro aspecto, porque Ele é amor, mas também é santo. Ele é Pai, mas também é Senhor. Ele é amor, mas também é justo juiz. Eu não posso ignorar só um aspecto de Deus. Querido, irreverência não sobrevive diante da presença de Deus. Eu gosto de uma frase que o pastor Drummond Lacerda falava, e ele dizia assim: olha, temor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus. É isso. Quando você tem temor, você pensa na opinião de Deus. O que Deus estava ensinando para Moisés é que ele jamais poderia lidar com a presença de Deus como se fosse algo comum.
Deus o levantaria como um libertador de uma nação, mas Deus estava ensinando para ele que ele jamais poderia lidar com aquilo que Deus é, do jeito dele e do padrão dele. A palavra diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade de todo o coração. Nós começamos essa tarde falando: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Deixa eu falar algo para você. Precisa ser de todo o coração. Eu não posso lidar com as coisas de Deus como se fosse algo comum. Quando você é marcado pela presença de Deus, um temor é gerado no teu coração. Eu não posso fazer do meu jeito, da minha maneira. Eu preciso fazer do jeito de Deus e no padrão de Deus. Aleluia. E a terceira característica daqueles que são marcados pela presença de Deus. Primeira característica é que eles são recíprocos ao convite de Deus e passam pelo lugar da entrega. A segunda característica é que eles têm temor ao Senhor. E a terceira característica daqueles que são marcados pela presença de Deus é que eles se tornam apaixonados pela presença de Deus. Quando você olha esse texto em especial, você vai ver que em Êxodo 3, ali quando ele está na sarça ardente, um fogo de amor foi impresso no coração de Moisés. Ele se tornou um apaixonado pela presença de Deus. Ele amou a presença de Deus mais do que todas as coisas. Querido, é interessante quando você olha. Sabe por quê? Porque se você olha a história, você vai perceber que quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele não fala para Faraó assim: deixa o povo ir para Canaã. Ele não falou isso. O texto diz que ele fala assim: deixa o povo ir ao deserto, a fim de prestar culto ao Senhor. Sabe por quê? Porque Moisés estava levando o povo de Israel para o mesmo lugar onde um dia ele foi marcado pela presença de Deus. O que Moisés está fazendo quando ele tira o povo do Egito? Ele está levando o povo de Israel para o mesmo lugar onde um dia ele foi encontrado pela presença de Deus, onde ele correspondeu e foi marcado por Deus. Sabe por quê, querido, que Deus primeiro, presta atenção, sabe por que Moisés, antes de levar o povo para Canaã, Moisés pega o povo e leva o povo lá para o lugar do Monte Sinai, onde ele viveu uma experiência com Deus? Sabe por quê? Porque Moisés não era louco de apresentar a terra prometida sem antes apresentar o Deus da terra prometida. Porque Moisés entendeu que é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que estar fora do deserto sem a presença de Deus. E nós vamos ver que Moisés se tornou tão apaixonado pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que chega um determinado momento que Deus está mandando provisão para o povo de Israel. Maná vindo do céu. Eles comendo comida dos anjos e o povo reclamando, querendo a cebola do Egito. Aí chega uma hora que Deus se indigna, Deus ira e fala assim: Moisés, eu vou mandar um anjo indo com vocês. E eu não vou com vocês porque senão a minha presença vai consumir vocês. Sabe o que Moisés fala? Senhor, não nos faça sair do lugar se a tua presença não for conosco. Porque ele entendeu que é melhor estar no deserto com a presença de Deus do que estar fora do deserto sem a presença de Deus. Só que o que nós vamos ver ao longo da história de Israel é que quando o povo de Israel chega no pé do monte, para então ter um relacionamento com a presença de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com medo. E eles falaram: não, Moisés, vai você. Eles delegaram para a liderança a responsabilidade da busca pela presença de Deus. E sabe o que aconteceu depois? Eles construíram um bezerro de ouro, porque todas as vezes que o povo de Deus delega para a liderança a responsabilidade de buscar a busca da presença, eles constroem ídolos no seu coração. E o que Deus estava querendo era se revelar ao coração do povo de Israel. O que Deus estava querendo era se revelar a eles. Eles se tornam murmuradores. Sabe qual é uma marca de que nós estamos perdendo o temor ao Senhor? É que nós nos tornamos murmuradores, começamos a murmurar. Mas, querido, nós vamos ver que Moisés, ele amou mais a presença de Deus do que todas as coisas. Ele amou mais a presença de Deus do que o chamado. Ele ficou apaixonado pela presença de Deus. E nesse lugar, Deus incendiou o coração de Moisés, marcou Moisés com a presença dele. E essa tarde o Senhor quer marcar o seu coração com a presença dele. Sabe, talvez você está aqui, você que está aqui presencial, pode se colocar sobre os seus pés.
Talvez você está aqui, você está nos assistindo. E talvez você há tanto tempo tenha clamado ao Senhor. Falando: Senhor, eu quero viver algo novo na minha história. Eu sei que tem algo mais. Eu sei que eu fui gerado em Ti para o Teu deleite, para o prazer da Tua glória. Mas talvez, querido, ao longo da sua vida alguma coisa aconteceu que você começou a tratar as coisas de Deus como algo comum. E por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor. Ou talvez você está aqui e você encontra um vazio tão grande dentro de você que você fala assim: eu preciso de Deus na minha vida, porque eu já procurei resposta em tantas coisas, mas nada disso satisfaz o meu coração. Sabe qual é a minha oração hoje? A minha oração é para que hoje o Senhor gere temor no seu coração. A minha oração hoje é para que o Senhor gere no teu coração uma honra tão grande por quem Ele é, um temor tão grande por quem Ele é. Sabe por quê, querido? Porque quando nós tememos ao Senhor, nós não vamos lidar com as coisas de Deus como algo comum. Eu vou lidar com aquilo que é divino como algo sobrenatural. Feche os seus olhos aí onde você está. O Senhor quer marcar a nossa geração com a sua presença. O Senhor quer marcar a nossa geração. O Senhor quer marcar o seu coração com a presença dEle. Mas para isso Ele diz para você: filho, eu preciso que você corresponda ao meu convite. E precisa ser de todo o coração. Até quando você vai amar mais os seus caminhos do que os caminhos de Deus? Até quando você vai amar mais os seus planos do que os planos de Deus? Ei, deixa eu falar algo para você. Aquilo que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior do que tudo que você possa imaginar. Todo aquele que é marcado pela presença de Deus se torna um apaixonado pela presença de Deus. Porque quando você olha para Ele, você encontra todas as respostas. Quando você olha para Ele, Ele dá razão à sua existência. Agora Moisés já não era mais só um pastor de ovelhas, ele se torna o libertador do povo de Israel. Aí ele olha para ele, não vê capacidade nele. Ele fala: Senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei como livrar esse povo. E o Senhor fala para ele: diga que o eu sou te enviou. O que significa eu sou, querido? Eu sou significa eu sou e eu serei tudo que você precisa que eu seja para você. E é isso que o Senhor está te dizendo essa tarde: filho, eu sou e eu serei tudo aquilo que você precisa que eu seja para você. Quando você encontra a presença de Deus, nós vamos viver o que nós vimos Moisés vivendo. Porque nesse lugar ele teve a revelação de quem Deus é. Ele teve a revelação do Deus dos pais dele. Ele teve a revelação de quem ele era em Deus, do chamado e do propósito de Deus que havia sobre a vida dele. Feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora nesse momento por cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, eu oro para que o Senhor marque a minha geração com uma paixão sobrenatural por Ti. Senhor, nos deixe te perceber em meio aos dias comuns. Senhor, nos deixe te perceber em meio aos desertos das nossas histórias. Pai, dê-nos ouvidos sensíveis, coração quebrantado para perceber que muitas vezes o Senhor vai pegar dias comuns e usar de dias comuns como atrativos dos céus para que nós possamos nos achegar a quem o Senhor é. Senhor, nos deixe perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos ficar apáticos, nós não queremos congregar como se fosse só mais um culto, não. Nós queremos, Pai, desfrutar de quem o Senhor é. Nós queremos lidar com o Teu propósito, entendendo que Ele é divino, não é só humano, não. Ele é dos céus para nós. Ah, Senhor, nos deixe perceber aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Senhor, eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu peço ao Senhor, gere um anseio pela eternidade no coração de cada um. Gere um anseio em ver e viver aquilo que eles nunca viveram. Gere um anseio pelo lugar da revelação. Gere um anseio por conhecer mais de Ti. Assim como Moisés foi constante em voltar para o lugar da presença. Assim como Moisés ficava até 40 dias e 40 noites no monte, porque ele se apaixonou por Ti. Gere em nós um anseio por Ti, um anseio por conhecer quem Tu és.
Nós não queremos parar na primeira experiência. Não, Senhor, nós queremos continuar subindo o monte em adoração. Nós queremos continuar subindo o monte e buscando quem o Senhor é. Mas eu também peço ao Senhor, gere temor no nosso coração. Nós não queremos lidar com aquilo que o Senhor é. Nós não queremos lidar com o teu chamado. Nós não queremos lidar com a tua presença como se fosse algo comum. Não, não, não. Não é comum. Nós queremos lidar com a tua presença entendendo que ela é sobrenatural. E por mais que o Senhor se manifeste de uma forma tão simples, nós sabemos que simples não é simplista. Nós sabemos que aquilo que é simples também pode ser sobrenatural. Porque onde o Senhor está, transformação é gerada. Onde o Senhor está, cura é gerada. Onde o Senhor está, os cativos são libertos. Onde o Senhor está, algo está acontecendo sobrenatural. Nós queremos te perceber. Nós queremos ser sensíveis para perceber o Senhor. Eu oro para que hoje temor possa ser gerado no nosso coração. Não nos deixe perecer pelo caminho. Não nos deixe lidar com a tua presença como se fosse algo comum, não. Nós também não queremos, Deus, ser frios ou ser mornos. Não, nós queremos ser incendiados de amor pelo Senhor, sabendo que em Ti nós encontramos todas as respostas que nós precisamos para nós.